O Ceará começou uma nova era, principalmente no seu departamento de futebol. A apresentação hoje, 29 de novembro de 2023, dos novos integrantes do departamento de futebol, Haroldo Martins, diretor, Lucas Drubs, executivo, e João Paulo Sanches, coordenador, deu para perceber que tudo o que aconteceu neste ano estava errado e agora a sensação é que vai ser bem diferente. Pelo menos no discurso, e eu gostei bastante, mas muito mesmo, das palavras do Haroldo Martins. Achei muito massa porque ele já começou se explicando o que aconteceu em 2016. Para quem não se lembra, ele assume em dezembro de 2015, depois de tudo que aconteceu, né? Quase que o time cai para a Série C. Ele assume o departamento de futebol, vai para 2016 e tem toda aquela loucura, aquele negócio que não dá certo, o time não consegue chegar à semifinal do Campeonato Cearense, às finais do Campeonato Cearense, cai nas quartas de final da Copa do Nordeste para o Santa Cruz, enfim. E aí ele disse, o Haroldo sai naquele tempo, na gestão Robson Castro, sai tão brigado, o desentendimento foi tão grande que ele deixou de ser conselheiro do clube. Ele saiu, sumiu, é um advogado de nome e tal, vive muito bem, foi para lá, viveu lá. E foi chamado agora pelo João Paulo Silva para comandar o departamento de futebol. O Haroldo explica que o desentendimento foi grande, ele não tinha autonomia. E aí a gente começa a pensar o seguinte, pronto, Haroldo chega, se ele não tiver autonomia, se ele não tiver como gerenciar o departamento, gerir o departamento de futebol, ele vai sair. Então, se tudo que aconteceu até agora, né, com o Ceará nesse ano de 2023, que pelo que o Mancini falou, terra arrasada, muito frouxo, zona de conforto, falta de liderança, a gente acredita que com o Haroldo Martins, novo diretor de futebol, com o executivo Lucas Drubski, e ainda mais, o Ricardinho, assessor de futebol, e o Sanches, o João Paulo Sanches, como coordenador de futebol, isso não aconteça. É óbvio, a gente sabe, a gente tem consciência que futebol é resultado, né, meus amigos? Todo mundo sabe disso. Se a bola entrar, excelente. Se a bola não entrar, tá tudo errado. A gente torce, eu pelo menos acredito que o Haroldo Martins pelo menos vai colocar em prática a metodologia que ele fez. O discurso foi muito bonito, de profissionalismo. O amadorismo que acontecia antes, de fazer contratações baseadas apenas em achismo, em indicação, não vai mais acontecer. Critério técnico, segundo o próprio Haroldo, e o Lucas Drubs também falou, o Sanches também, o próprio João Paulo reconhece o erro. E detalhe, João Paulo reconheceu tantos os erros, foram tantos, ele reconheceu, mais uma vez, é verdade, que ele disse que agora vai deixar com os integrantes do departamento de futebol comandando. Então, assim, isso já é muito bom, porque claramente deu para perceber que o João Paulo não fez uma boa gestão, pelo menos nesse primeiro. Agora sim, está chamando pessoas, pelo menos capacitadas, são profissionais que já passaram por grandes clubes, o Drubs que já passou pelo Cruzeiro, Bahia, Sport, Guarani, Curitiba, o Sanches já passou pelo Atlético Goianiense, pelo Bahia, então assim, e o Haroldo tem todo mundo, assim, quem não conhece, né, o Haroldo é um torcedor mesmo do Ceará, um cara que veste a camisa, muito inteligente, capacitado para gerir. Como o interessante é que ele explica, né, eu não vim para contratar, eu tenho duas pessoas para contratar para entender de futebol, além do departamento, né, de análise de análise de mercado e de desempenho, que são, segundo o Haroldo, esse vai ser o coração do clube. Esse vai ser o coração do departamento de futebol para ter os critérios técnicos para fazer a contratação. E isso é muito bacana. Essa nova metodologia profissional que já existe em todos os clubes, enfim, chegou ao Ceará. E eu espero que realmente seja colocado em prática. Veja só, meus amigos, nunca nenhum time ganhou uma partida, um turno, um título, uma taça, apenas com discurso, apenas com conversa. Nunca, nunca. Então, mas é preciso que o discurso seja alinhado, né? Pelo menos com o clube. E a forma como o Haroldo falou, incisivo, firme, forte, falando em transparência, dizendo muitas coisas fortes, como por exemplo, ele disse que é inadmissível um clube que tem a maior folha salarial da Série B do brasileiro ficar no meio da tabela do campeonato. Enquanto que o Guarani, onde o Lucas Drubs estava, com 1 milhão apenas, detalhe, a folha do Ceará foi de quase 3 milhões. A do Guarani, 1. Só para você ter ideia, olha só.
1 milhão, um terço da do Ceará. O Guarani ainda brigou, foi vice-líder, ficou no G4 um bom tempo, brigou até a penúltima rodada pelo acesso. Terminou, obviamente, em 10º colocado, o Ceará em 11º. Mas isso não importa. Não importa. O que vale é dentro de campo. Essa conversa toda, bonita e tal, é legal. E eu acho que é válido você começar falando algumas verdades, falando o que você pretende fazer no próximo ano, o que você está fazendo agora de trabalho, de projeto. E isso o Haroldo foi muito bem, falou muito bem, e de forma bem dura. E a sensação que deu, o Haroldo parecia o presidente do clube, e não o João Paulo. Haroldo falou com propriedade, disse que o torcedor está mais do que certo em estar indignado. O torcedor tem que ficar revoltado mesmo, porque se não ficasse, tinha alguma coisa errada. E falou mais uma vez, é interessante que eu gostei, e aqui tem pressão sim, tem que ter pressão no Ceará. Se não tiver pressão, então não é Ceará. E isso é muito bacana. É legal você ouvir isso. Porque assim, passa a ideia de que é uma pessoa que está sentindo. O discurso é esse, até porque a bola não está rolando, meus amigos. Esse tem que ser o discurso. É isso mesmo. Quando a bola rolar, aí a gente vai ver se o discurso combina com a prática. E isso precisa. Nesse momento, para quem o torcedor do Ceará que está machucado, para o que está vendo, indignado com o que viu em 2023, ouvir essas palavras ajuda até a esperança. Porque a situação era tão tensa, tão ruim, que nem esperança o time tinha mais, né? O torcedor tinha mais. E agora, quem sabe, com a chegada do Haroldo, uma pessoa que já demonstrou que não concorda com determinadas políticas do clube, se acontecer novamente, o Haroldo vai sair. E aí a gente vai saber se está dando certo ou errado. Aparentemente, o discurso combina com tudo que o João Paulo estava pregando. Dizendo que ia ter profissionais, que ia mudar toda a metodologia, que ia ter a mentalidade vitoriosa, a famosa mentalidade vencedora, que muitos quem não se lembra desde a época do Thiago Nunes, tá bom? Quando o Thiago Nunes foi contratado, que o Guto saiu, em 2021 já era esse negócio todo. Vamos ver se realmente vai na prática. O interessante e o mais legal é que há um trabalho sério, dedicado, de pessoas que já passaram por alguns clubes e que fizeram um bom trabalho. É óbvio que não tiveram 100% de resultado bom, tiveram seus contratempos e tal. Mas a teoria é muito bacana. A gente precisa da prática. E aí, meus amigos, somente a partir do dia 21 de janeiro, quando o Ceará estreia no Campeonato Cearense contra o Maracanã. Até lá vai ter muita dispensa, vai ter contratações. Infelizmente, nem Haroldo, nem Lucas, nem Sanches falaram sobre as dispensas, quem vai sair ou não. Um jogador que realmente eles falaram foi do Luiz Otávio, e quem falou foi o presidente, dizendo que realmente está negociando sim para tentar, com o agente do Luciano, do Luiz Otávio, para tentar conseguir realmente ver se ele permanece no clube. No mais, não teve ninguém, não dá para saber quem é que fica e quem é que sai. Vamos aguardar e vamos dar esse voto de confiança para as pessoas que vieram, são novatos, tanto o Drubsky quanto o Sanches. Quem sabe consigo fazer um trabalho interessante, ainda mais com esse respaldo do Haroldo. Outro detalhe, essa parte a turma que trabalha na análise de desempenho, na análise de mercado, que o próprio Haroldo fala que é o coração do clube, depois vai ser apresentado, essa turma vai ser apresentada, a gente vai conhecer quem são esses profissionais. Pô, os caras estão lá, mas quem está por trás, nos bastidores da turma de desempenho de mercado, é que faz todo o trabalho pesado, a gente tem que saber quem é. Então o Haroldo falou isso, disse que tem que ter transparência, o torcedor tem que saber o que está acontecendo no clube. Vamos lá, como eu disse, não se ouvia essas coisas no Ceará anteriormente, não se ouvia. Então foi interessante ouvir, ainda mais nesse momento em que a ferida está muito exposta. Está muito exposta a ferida. Então, quem sabe você colocando um curativo, ajudando, expurgando o que está lá, o pus todo, quem sabe isso consegue ir melhorando aos poucos e virar uma cicatriz e deixar lá, para ficar lembrando, para nunca mais cometer os erros. E aí sim, partir para cima, conseguir fazer um Ceará grande, que merece, e o principal, voltar para a Série A do Brasileiro. Esse discurso é muito massa. Voltar para a Série A e não ficar pensando em outras coisas. É isso, gente. Agradeço. Mas se você chegou até aqui, deixa eu pedir um grande favor a você. Deixa seu like, ajuda demais aqui, fortalece demais o nosso canal, fortalece demais para a gente continuar seguindo falando do futebol cearense. Deixa seu joinha lá, comenta, diz o que é que você achou, diz aí algum nome de jogador que pode, quem sabe, possa vir para o Ceará. Compartilhe, e se você ainda não está inscrito,
se inscreve, clica no sininho que vai ajudar demais, vai ajudar demais. Estamos com mais de 13 mil inscritos, a gente vai chegar nos 15 mil. Grande abraço, gente, até a próxima.